pessoal, bem-vindo, mais uma série aqui na Academia da Mineração. Hoje o bate-papo é com o meu amigo Guilherme. Nós vamos conversar um pouco sobre os diversos cenários, vamos falar sobre a mineração pequena e média mineradora, vamos falar um pouquinho do direito relacionado a isso, direito minerário. Então acompanha aqui a nossa série, vamos ter vários bate-papos. E hoje é só o primeiro, e falando em é só o primeiro, vamos começar do início. Qual que é o cenário, Guilherme? Bom, a pequena e média mineração no Brasil, né, hoje, segundo dados oficiais do IBRAM, da BPM, né, da própria ANM, nós temos 98% das empresas de mineração que produzem bens minerais no Brasil são de médio, micro e pequeno porte, né? Então, somente 72 empresas são de grande porte. Então, se a gente pensar toda a produção mineral do Brasil, né, nós temos um segmento gigante representado por essas empresas e que não é conhecido do grande público, né? Nem até as próprias pessoas da mineração não têm a dimensão disso. É verdade. Então, nós vemos na grande mídia sempre as empresas grandes, né? E a pequena e média mineração aparece geralmente quando tem algo negativo envolvido. Né? Então nós temos aí um segmento realmente enorme e que é preciso ser mais conhecido. Porém, falta políticas públicas, dificuldade de investimento. Né? Então, mineração já é uma coisa de risco, porém, nesse cenário da pequena e média mineração é muito mais arriscado ainda. Sim. Então é um campo muito vasto para se explorar, né? Tem muita coisa para a gente desenvolver. Né? Então, se a gente pensar que dessa produção toda, vem de 98% das empresas estão nesse segmento, o suporte que a indústria toda recebe de produção de bens minerais está aí. Né? Então, muita coisa precisa ser feita. Né? Esse Brasil vasto, né? Tão grande, e essas pequenas empresas levam desenvolvimento para o interior de lugares distantes. Eu sempre falo do semiárido do Nordeste, né, que tem lugares assim, extremamente pobres e que às vezes é uma pedreira de granito que está ali, né, de calcário, que salva, né, a economia de uma pequena região, gerando 20 empregos, mas já melhora muito a vida das pessoas. Sim. Então, realmente é um cenário bastante interessante para a gente conhecer e é preciso realmente ser desenvolvido, né? Eu acho interessante quando a gente vem discutir essa questão do cenário, quando a gente pensa em mineração, né, o público geral, você muito bem me colocou, até nós que estamos inseridos no mercado. A gente não conhece a realidade. A realidade, né? Assim, porque são tantas pequenas empresas, e às vezes a gente pensa muito no minério de ferro, no ouro, né? Mas temos as pedreiras não só para fins de rochas ornamentais, mas de agregados, né? Tem um setor muito amplo, as gemas, são várias coisas. Pois é, esse setor as substâncias, né, extraídas com permissão de lavra garimpeira é muito amplo e tão carente também de... E assim, é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque quando as pessoas pensam, você vai falar em mineração, o pessoal vai falar da Vale, Ângulo, Votorantim, que são empresas que realmente, além de grandes, né, no volume de pessoas, tem uma produção também muito grande, né? Mas a questão das pequenas mineradoras, de haver tanta empresa de pequeno porte, acho que mostra o potencial que nós temos, né, da mineração. Demais. No Brasil é um potencial muito grande. E mostra uma coisa que a gente deveria se preocupar, que é um olhar, porque às vezes a gente fica discutindo questões sociais, ambientais, focando muito em empresas que já têm isso bem estruturado, né? Às vezes a gente está falando dessas pequenas e médias mineradoras, são empresas familiares, imagino. Muitas vezes. Tem muito empreendimento de microempreendedor nessa área. Eu fico lembrando, uma vez eu fui fazer um projeto em Currais Novos para uma dada empresa e o gerente geral da mina era um médico. Olha só, essa mais uma para a coleção. Né? Exato. Então, assim, discutir isso, eu tenho alguns clientes, né, que têm essa ânsia de ir para a mineração, porque realmente é um mercado promissor, mas não são técnicos. Né? E a mineração, ela tem essa questão do principal ativo é
o bem mineral. Exatamente. Então, tem características bem particulares. Mas interessante né? que você falou do médico, porque mineração parece que é uma cachaça, né? Só entra realmente quem gosta demais, porque tem que gostar muito. É verdade. Então, tem essa coisa de despertar uma paixão muito grande, é um fascínio muito grande, né? Então, em compensação, é muito difícil. É que nem esporte radical, que a gente fala, poxa, que legal, né? Mas eu não quero mexer com isso. Não é pra mim, não. E mineração é mais ou menos isso aí. Mas é muito legal quando a gente conversa sobre isso, porque, muito bem colocado, mineração é um esporte radical, né? É um negócio de risco. Então, se já é arriscado para uma grande empresa, com estrutura, num grande depósito, com volume, imagina essas pequenas empresas, né, que não têm, ou podem não ter um suporte técnico, um suporte jurídico, né, que é um dos assuntos que a gente vai discutir, né? Então, é um olhar, é um volume em números, né, assim, não necessariamente em produção, mas em quantidade de empresa, muito significativo. Então, o cenário da mineração no Brasil, se a gente pode colocar dessa forma, é um cenário de pequenas mineradoras. Sim, com certeza, sem dúvida. Muito bem colocado. Esse é o cenário, né? Então, fechando o vídeo de hoje, e eu acho importante que a gente comece falando sobre isso, porque as nossas discussões, elas não podem ser só focadas, né, no ESG para a grande corporação, nas leis para as grandes corporações, sim. Né? Todas as estruturas, quando a gente vai falando do empreendimento mineiro, a gente tem que pensar que a maioria das vezes a gente tem que conversar com pequenas mineradoras, com médias mineradoras, que às vezes são empresas familiares, que são geridas por pessoas que não são técnicas. Que não são técnicas, né? Então tem uma forma de falar, uma linguagem, né? um jeito de abordar. Esse é só o primeiro vídeo, é só uma introdução. Continue nos acompanhando aqui na Academia da Mineração, que tem mais nesse bate-papo.